o quê? É errado. Porque esse meu apontamento para ela é o que vai brindar o meu ego, é o que vai fazer ficar menos pior por não estar o quê? Fazendo. Isso é recalque, tá? Isso é inconsciente. Então, esses camaradas fizeram tudo de ruim que você imaginar. E agora, quando eles entram na igreja, eles entram de forma extremista, eles querem compensar. Uma compensação de tudo que eles fizeram lá atrás, eles querem compensar, fazendo agora tudo o quê? O mais correto possível, o mais extremista possível. E eu já vi gente, inclusive eu já tratei gente, né? Nesse sentido, eles psicótico religioso. Surto psicótico religioso. O que seria um surto psicótico religioso? O cara fez tanta besteira que hoje ele não consegue aceitar o mesmo mais na vida dele. E aí ele começa a chamar, né? E uma das pessoas que ele chamava muito eram os próprios filhos, que são nomes bíblicos, né? Mateus, está escrito na palavra, ele ficava assim, aí ele ia para a barraca e começava a falar, aí as pessoas ligavam, vem buscar fulano e tal, está aqui, ele começava a falar de Lucas e Mateus, Jesus está voltando, e não sei o que, Lucas e Mateus e Lucas, eu só consegui perceber depois, nesse surto, que o Lucas e o Mateus, que ele estava falando, quem não conhece, era o quê? A Bíblia, só que na realidade eram os filhos dele que tinham o nome de filho, né? E aí, o especialista, né, que atendeu ele disse, isso aqui é um surto, né, psicótico, religioso. O camarada que a vida toda fez merda, você tem claro, a vida toda fez merda. E hoje, quando ele se converteu, ele quer, qual é a palavra? Se purificar, né? Compensar em uma semana o que ele fez 40 anos da vida dele. Você consegue fazer isso? Psicologicamente falando, isso é impossível. A gente tem, né, a consciência que isso é um ato. Lembra lá de Romanos? Quando a gente fala sobre Romanos, a questão da justificação, né? Aqueles que estão em Cristo são justificados, né? Ou seja, foi redimido, né? Santificado, redimido, justificado. Isso é um ato da conversão, né? E aí o próprio Romanos fala: quem intentará acusações contra os escolhidos do Senhor, sendo que é Deus quem nos justifica, é Deus quem nos justifica, né? Então, ou seja, esse grupo eram os grupos extremistas, né? Mas tinha, em compensação, tinha dentro da igreja também aqueles grupos liberais. Quais os grupos liberais? Né? Para tu ver como é que é extremismo, não tem nada a ver. Né? E é nesse ponto que Paulo ele vai tratar a igreja de Corinto aqui, nesse capítulo 5. Ele vai falar sobre a imoralidade, vai falar sobre o jovem lá, né, que pode ter relações sexuais com a madrasta. Né? Paulo vai tratar esse assunto e vai tratar de uma maneira muito séria. Né? Posso até dizer de uma maneira até revoltante. Paulo, ele se revolta com essa situação, o apóstolo Paulo. Né? Então, ou seja, nós vamos tratar hoje sobre esse relaxamento dessa equipe, desse grupo, né, liberal que tinha na igreja. Ou seja, não tem nada a ver isso. Nós somos espirituais. Não, Deus é conosco. Porque, olha o que os 9 dons estão com a gente. Tá?
baseavam, né, o seu orgulho, a sua soberba, principalmente em dois dons, que é o que Paulo vai tratar lá na frente, que é o dom de... Quem lembra? Paulo vai tratar muito sobre esses dois dons, na carta, na 1 Coríntios. De línguas e de profecia. São os dois dons aqui, cujo qual a igreja sustentava o seu orgulho, né, e a sua soberba, ao dizer: não, gente, é espiritual, não tem problema de estar acontecendo aqui, pode deixar acontecer, está tranquilo, Deus é com a gente. Ele sustentava nessa tese, né, nessa teoria. E aí, vamos lá, para a gente iniciar a aula. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Quem achar aqui, se puder ler para a gente. A imoralidade da igreja? Isso. Geralmente se ouve que há entre vós publicações de tal que nem ainda entreis os gentios, e se vos com haver quem ouvisse das mulheres de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já deste testemunho como se estivesse presente que tal ato praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto-vos e o meu espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi direto? Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é bom a vossa jacitância. Não soubemos que um pouco de fermento fez levantar toda a massa. Pode parar aí, é o versículo 6, né? Isso. A igreja aqui de Corinto, ela está inserida numa cultura em decadência, certo? O contexto dessa igreja é que ela está inserida em uma cultura da cidade em decadência, tá? Uma cultura completamente imoral. E essa não é apenas uma realidade da igreja de Corinto, tá, gente? Mas também é condicionada à igreja contemporânea. A gente hoje tem diversos tipos de igreja, inclusive a igreja que nós chamamos de igreja de... Tá? Tem lá em São Paulo a igreja inclusiva. Não é esse o nome? A igreja inclusiva, tá? Que é a igreja fundada, né, por alguns homossexuais, né, em São Paulo. Inclusive, uma das maiores pastoras, que já foi até, inclusive, evangélica, né, foi uma das maiores pregadoras que o Brasil já teve, que é a missionária Luna Holmes. Né? Você já ouviu falar? Ela é uma das que pastoreia essa igreja, inclusive. Então não era só, né, uma cultura lá da igreja de Corinto, como também, nos nossos dias atuais, nós vivenciamos diversas culturas, né, próximas do que a igreja de Corinto ela vivenciava. Né? Uma coisa interessante aqui, no versículo 1, ele vai dizer assim, ó, geralmente se ouve que há
há entre vós fornicação. Quando ele fala, geralmente, ouve que há entre vós, vocês entendem disso aqui? O que vocês entendem disso? A gente iniciou falando sobre a família de Cloé, lembra? E Paulo, ele dá nome aos nomes. Tá? Quando ele fala que a família de Cloé trouxe essas informações, porque a carta à igreja de Corinto é uma resposta. É uma resposta a alguns questionamentos que foi levado a Paulo pela família, pelos membros da família de Cloé. Agora, Paulo dá nome aos bois. Tá? O que isso quer dizer? E isso não é fofoca. Porque a essência do fofoqueiro é quando ele fala algo e diz o quê? Me falaram, ó, fiquei sabendo aqui, o Nicole disseram isso, mas não fala que foi eu que te disse, não. Essa é a essência do fofoqueiro. Tá? O fofoqueiro é aquele que traz a fermentação, né, e diz, não fala meu nome não, por favor. Tá? Poxa, ó, você, é porque eles tu é minha amiga, por isso estou te contando. Mas, por favor, não fala meu nome não. Essa é a essência. Não, Paulo dá nome aos bois. Ele fala, a família de Cloé trouxe os problemas. Está acontecendo isso aqui, em parte eu creio, né, que está de fato acontecendo isso. E estamos aqui para tratar esse problema. Né? Pastor, uma dúvida aqui, deixa eu dar uma colocada aqui no versículo 3, diz assim, eu na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito. O senhor pode me explicar sobre isso? Sim, eu vou só concluir esse assunto e já vou entrar aí. Né? Esse espírito aqui, ele está dizendo o seguinte, na verdade já vamos falar agora, né? Ele está querendo dizer aqui o seguinte, Paulo, ele não estava na igreja de Corinto. Quando ele escreve a carta, ele está onde? Quem lembra aqui? Éfeso. Ele está em Éfeso, certo? Ele foi para Éfeso e ele escreve essa carta de lá. O que ele está querendo dizer? Eu não estou presente aí, mas eu sei o que está acontecendo aí. É isso. Seria um sentimento de preocupação, porque possa ser que pessoas usem isso aqui, né, para dizer espiritismo. Não, sim. Esse espírito as linhas, né? Esse espírito aqui não é um espírito, né? É justamente a ideia, a ideia de, ó, eu não estou aí, mas estou envolvido com o que está acontecendo aí. Eu sei das coisas que estão acontecendo aí. Eles têm algo semelhante na carta aos Filipenses, onde ele fala que Filipe compartilha com ele, né, das algemas, e eu não sei qual termo que ele usa mais da liberdade, porque enviaram donativos para ele. Então ali ele sentia que eles estavam presentes, né? Compartilhavam com ele. Mais ou menos isso é um sentimento, né? Até estão distantes, mas continuam conectados. Exatamente, esse sentimento é essa ideia, né? Esse espírito é a ideia de que, ó, eu não estou aí. Ó, o pastor Rodrigo não está aqui dando aula para vocês, né? Mas estou aqui em espírito, tá? Não em corpo presente. Olha quantos professores chegaram para cá, passaram por aqui, mas eu estou aqui com vocês, participando das aflições, participando das situações, participando do que está acontecendo aqui. Eu sei o que está acontecendo com vocês. Mesmo eu não estando aí em corpo o quê? Presente. Demonstra aqui, a gente pode pontuar algumas coisas, como por exemplo a preocupação, né, do líder. Do líder para com a igreja. E também um outro ponto, né? A questão da igreja para com o seu líder. Então a gente vê dois pontos aqui importantes. A preocupação do líder para com a igreja de Corinto, né? E o entendimento que a igreja tinha em relação a quem? Ao líder. Ó, eu sei que ele não está aqui, né? Mas ele tem autoridade sobre
sobre esta igreja. Ele tem tanta autoridade que ele fala, minha decisão já está tomada. Mesmo eu não estando aí, eu já estou enviando essa carta com a decisão tomada. A gente vai chegar nesse ponto ali para mostrar a autoridade que Paulo tinha, mesmo ele não estando presente. Por mais que tinha lá pessoas corrompendo, tá? Falsos mestres já corrompendo a doutrina, corrompendo os ensinamentos, Paulo fala, a minha decisão já está tomada em relação a essa situação, tá? Mesmo eu não estando presente aí com vocês. Assim, é como o amor de um pai para com um filho. O pai sai para trabalhar, mas não quer dizer que a mãe ame mais o pai, a mãe ame mais o filho por ela estar em casa. O pai também está se preocupando e trabalhando fora para dar o melhor para o seu filho. Pode ser situado assim? Pode também. Pode ser pontuado de diversas maneiras, desde que vocês entendam que não é nas linhas que o missionário Luciano colocou aqui, tá? Aquelas linhas de segmentos espíritas, tá? Mas a ideia de que ele tem uma preocupação com a igreja mesmo não estando lá, é isso, ó. Não estou como presente aí, mas eu sei, estou ciente, eu amo essa igreja, eu sei o que está acontecendo, fui informado e a gente vai resolver o problema, tá? E aí, ó, quando a gente fala da família de Cloé, quando ele entra no capítulo 5, ele inicia assim, ó, geralmente, se ouve que há entre vós. O que ele está querendo dizer aqui nessa fala do ouve? Pastor, agora você está caindo em contradição, porque primeiro ele fala nome, e agora ele fala ouvir falar, ouço falar, tá? Então, uma contradição, não. Nesse capítulo 5 aqui, especificamente, ele está falando de algo que já se tornou um pecado que já se tornou público. Não só a igreja de Corinto, já não era mais um pecado que estava internalizado na igreja. Era um pecado que, além da igreja de Corinto, a cidade de Corinto, inclusive outras igrejas. Todo tipo de moralidade. Não entendi. Todo tipo de moralidade. Sim, mas especificamente esse pecado aqui, Paulo falou o seguinte, ó, irmão, o comentário está rolando de uma fornicação que há entre vós, e fornicação o quê? Tal, ele dá uma ênfase ainda. A igreja de Corinto tinha diversos problemas, mas nesse aqui ele dá uma ênfase. Por que ele dá uma ênfase? Justamente porque era um tipo de pecado que tornou-se o quê? Público aos ouvidos de todos. Inclusive estava trazendo escândalo, né, no meio daqueles que eram ímpios. A discriminação dele aí era como nem mesmo entre os gentios. Exatamente. Né? Qual nem ainda entre os gentios. O que ele está querendo dizer? Que até os gentios têm um padrão de moralidade, segue um padrão de moralidade que a igreja não está seguindo. E isso aqui demonstra que até entre os ímpios há um padrão de moralidade. Eles falam assim, pô, calma aí, meu irmão. Vocês podem estar fazendo o que vocês quiserem, mas calma aí, isso aqui não. O ímpio falando, isso aqui não. Você dividir a mulher com o seu pai, dividir a mulher do seu pai, né, a sua madrasta, e todo mundo está sabendo disso dentro da igreja de Corinto, e você, se tem alguma coisa errada, Paulo está questionando uma situação que já era uma situação que já estava enraizada, todos sabiam,
toda a igreja sabia, toda a cidade sabia, e as igrejas na região sabiam, e o orgulho deles não deixava eles cuidar desse problema. Por quê? Somos espirituais. Deus está conosco. Eu estou cheio de dons, a gente está cheio de dons. Pastor, parece que a madrasta ainda estava viva, o pai ainda estava vivo ainda. Hã? O pai ainda estava vivo ainda. Isso que Deus tinha ouvido comigo. Não, não é porque o pai estava vivo e Deus se indignou, não. Porque o ato é um ato imoral. Não deu mais problema. Não deu mais problema, seria o mesmo problema. Seria o mesmo problema. O ato é um ato imoral, inclusive entre os gentios, entre os ímpios. Inclusive entre os ímpios. Aí Paulo vai falar assim, ó. Como é haver quem abuse da mulher do seu pai? Quando a gente vê esse texto aqui, é importante a gente se atentar para os detalhes. Né? Por que a gente fala madrasta? Como falei aqui. Por que a gente insinua, os estudiosos, né, insinua que é a madrasta? Justamente porque ele não fala a sua mãe, ele fala a mulher do seu pai. Né? Então aqui é o que nos traz, né, a base para dizer que é a madrasta dele. Certo? E o que esse jovem fazia? Dividia a madrasta com o pai. Não era algo que era escondido. Quem olha fala assim, pô, era escondido. Era aquele, né, traição. Quando o pai saía para trabalhar, o filho ia lá e tinha relações com a madrasta. Não era isso não. Gente, não era isso não. Sabe o que era? Ele dividia a mulher. O pai dividia a mulher dele, né, com o filho. E essa família era membros da igreja. Olha aí, estava lá. E o pior, o que faz Paulo se indignar? É que a igreja não tomou o quê? Nenhuma atitude. A igreja estava ensoberbecida. A igreja estava com um ego, com um orgulho, né? Ao ponto de não conseguir enxergar a necessidade da disciplina. Essa lição fala exatamente de disciplina. E ela mostra para a gente o real motivo da disciplina, que não é apenas a punição. A disciplina ela tem um cunho restaurador. A disciplina não vem para me punir. A gente não é um tribunal de júri que decide quem está errado, quem está em pecado, quem vai ser punido. Não. A disciplina, ela vem com um teor de primeiro, fazer manutenção na moral da igreja, tá? Com um vínculo à restauração daquele que está sendo disciplinado. Várias igrejas tratam a disciplina de forma diferente. Tem igreja que, por exemplo, levanta alguém para acompanhar, né, para ser um tutor, né, daquela pessoa disciplinada. Né. Outras igrejas, como eu já passei, né, por algumas, simplesmente disciplina em linguagem militar. Caga, mais um leproso. Inclusive, ninguém nem chega perto. Tá? E a ideia da disciplina não é tornar a pessoa leprosa. É primeiro fazer a manutenção, né, da igreja, da moral da igreja, né, para não dizer, como estava dizendo na igreja de Corinto, estão dizendo por aí que a igreja é liberal, pode tudo. Pode tudo. Né? Então faz essa manutenção, o Paulo já vem com o pé na porta, mas faz essa manutenção, que ao mesmo tempo tem um cunho de restaurar, né, a pessoa que está, né, naquele pecado. Aí olha o versículo 2. Hoje em dia tem muita situação assim, os pastores fecham os olhos para algumas situações dentro da igreja por conta de
oferta. Pode Sim. se cogitar alguma coisa assim? Sim. Nesse texto aqui não. Nesse texto aqui, o verdadeiro motivo pelos quais eles não atuavam era o orgulho. Eles achavam que eles eram pelo orgulho, pela soberba. Eles achavam que eles eram bons demais. Literalmente. Eles achavam assim, poxa, nós somos bons. Aqui tem cura, aqui tem dom do entendimento, aqui tem dom da sabedoria, aqui tem o dom da fé. Irmão, línguas estranhas, para eles, quem falava línguas estranhas eram os mais espirituais e eram frequentes. Né? Línguas estranhas, profecia, era o top dos top para eles. Por isso que eu falo para vocês que quando Paulo falar no capítulo 12, falar sobre os dons, e depois ele dedica um único capítulo, 14, só para falar sobre os outros os dois dons, né? Exclusivamente, que é o dom de línguas e de profecia, ele ali não está romantizando a Bíblia. Ele está dizendo para a gente o que é para não fazer. Para não fazer. Se a gente trouxer essas orientações para hoje aqui, sabe o que vão chamar a gente de frio? O pastor é frio, é calculista. Não, mas Paulo vai trazer o sentido de ordem. Tá? Porque eles tinham dom, ninguém poderia negar que era o Espírito Santo. Mas quando eu ensino, eu deixo isso bem claro. Pessoal, eu não estou dizendo que é carne, que é carnalidade que vocês estão fazendo. O que eu estou falando é que existe ordem. Não vem com essas ladainhas de que quando o Espírito Santo toma, a gente não tem o controle. Isso não está escrito em lugar nenhum, muito pelo contrário. Toda a Bíblia vai dizer ao contrário do que alguns pregam. Não, a gente perde o controle. Você não perde o controle. Você continua no controle. Tá? O Espírito Santo, ele é educado. Ele não vem para causar desordem. Paulo, ele vem com um pé na porta. Falando negativo. Tem que ter ordem. No culto tem que ter ordem e decência. Então, se alguém está profetizando, os demais, ele fala desse jeito aqui, os demais, calem a boca. É assim que ele fala. Ele fala assim, não, ele fala, calem a boca. Se um está profetizando aqui, todos os demais calem a boca. É isso que ele vai falar. Então, o orgulho deles fala, não, Deus está conosco. Deus está conosco. E o pecado entrando, né, criando raiz, porque isso demonstra que é um fato que já vinha acontecendo. Por que eu entendo que já vinha acontecendo? Pelo fato de todos saberem da situação, né, e não saber, e ninguém tomar atitude para nada. Então, o apóstolo Paulo, em Éfeso, diante de uma carta, né, enviada pela família de Cloé, é o que vai orientar a igreja nesse sentido. Né? Aí, ó, a confirmação disso, versículo 2, vê como é que está na tradução de vocês. Estais inchados, venham menos de vocês, por não ter sido dentre vós tirado em cometer tal ação. Então ele está falando que aqui, ó, estás inchado e nem ao menos em submeter. Sim. Então, ou seja, em algumas traduções ele vai falar que o real motivo era a soberba. Ele estava tão ensoberbecido que eles o quê? Não tirou. Ele estava tão ensoberbecido que não gerou nele tristeza. Por não ter, ou seja, aquele sentimento de angústia, de tristeza pelo pecado que estava acontecendo, ao ponto de para eles estarem tão bem, que eles não tiraram do meio do povo, do meio da igreja, o jovem que estava realizando um ato, né, a ação do pecado, ou seja, que estava dividindo, né, a mulher com o seu pai.
Aí versículo 3. Versículo 3, o que ele diz? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito. Já determinei. Já, Determinei. ele disse já o quê? Determinei. Ele está falando, eu já determinei, Como se estivesse presente. E o que tal ato praticou. ou seja, ele está dizendo assim, ó, não estou presente com você, mas eu já determinei como se estivesse. Isso mostra o quê? A autoridade. Ele está dizendo, eu já determinei que ele seja retirado do corpo. Como se presente, mesmo eu estando ausente, como se presente eu estivesse. Eu já estou determinando. Então se demonstra autoridade. Por quê? A gente tem um pouquinho, né, e um pouquinho sabe, né? Que o apóstolo ele tinha um diferencial, né, do pastor. Qual era a autoridade do pastor? Nesse contexto. E do apóstolo? Qual era a autoridade do pastor? Você sabe que esfera, que nível ele liderava? Hã? Exatamente. Era local. O pastor da igreja de Corinto, ele não tinha a autoridade e a autonomia para mandar na igreja de Tessalônica, por exemplo. Ele não tinha autoridade. Agora, o apóstolo, sim. O apóstolo, o nível de autoridade dele, de gerência dele, abrange igrejas. Ele tinha autonomia. Por isso, já pela em Atos, capítulo número 2, que eles perseveravam na doutrina de Deus. Os apóstolos tinham autonomia, autoridade para inserir eles, a doutrina dos apóstolos, que era o que tinha que prevalecer naqueles tempos. Então, quando o apóstolo observava que existia alguma coisa que estava fora, ele tinha autoridade, né, para chegar lá e mudar aquilo ali. Né? A gente, antigamente tinha muito isso na igreja. Né? Antigamente a gente tinha a sede, né? Mas para a gente entender, tinha a igreja sede, né? Gerenciada por um apóstolo, e várias congregações, né? Em que o fulano da congregação de Caxias, o pastor da congregação de Caxias, não tinha autonomia para se meter na liderança do pastor da congregação lá do Gamacho. Não tinha. Mas o pastor presidente, né, abre aspas, o apóstolo, tinha autonomia para determinar, para gerenciar todas as igrejas. Né? Por isso que na segunda carta aos Coríntios, o que Paulo vai defender? O apostolado dele. A igreja questionou, tipo assim, ele mandar aqui, o apóstolo começa a questionar o apostolado dele. E aí ele dedica a segunda carta, tá? Parte dessa segunda carta somente para defender a autoridade apostólica dele. Tá? E é onde ele vai falar ali que ele, dentre todos, ele foi o que mais fez, né, pela igreja. E ali você vai ver a defesa dele, né? É um livro extremamente apologético em relação à sua posição e à sua autoridade.
Tá? Eu sempre costumo dizer que um líder, ele tem pessoas que não conseguem entender isso. Tem nível de maturidade muito grande ainda. Né? Tem pessoas que não entendem que para eu ter autoridade eu não preciso ser chamado de pastor. Tem gente que me chama de Rodrigo. E tem muito mais respeito e se submete muito mais à autoridade do que alguém que me chama de pastor. Isso é percebido pelo líder. Né? Agora, o líder também precisa saber, né, que existe maneiras de tratamento. Né? Eu não posso tratar todos de uma mesma forma. Por mais que alguns, né, hesitem em falar isso. Não, o líder tem que... Não, eu não posso tratar. São níveis diferentes. Eu não posso... igual tem gente que briga em tudo. Depois eu tenho que chamar para conversar. Tem gente que eu estou passando... Ô Rodrigo! Aí chega alguém, Rodrigo! Rodrigo! Quem está te dando essas confianças de Rodrigo? Aí eu fiz um rolê, aí deixa eles se matarem lá. Para algumas pessoas é difícil. Eu nem confio com dúvida. Se é pastor, se é Rodrigo, se é amigo. Fico confusa, qual título? Então, deixa eles se matarem. Aí depois eu chamo e falo assim, mas vem cá. Gente, deixa eu explicar algo para vocês, antes de eu dar continuidade aqui. Tá? A igreja tem que tomar cuidado, porque senão vocês matam o líder de vocês. O líder de vocês, antes dele ser esse aqui, ó. Antes dele ser esse aqui, né, isso aqui não existia. Quem que existe? O Rodrigo. As pessoas focam muito no que? Tem gente que já não sabe nem qual é o meu nome. Tem gente que me chama mais. Se eu chegasse e falasse assim, pastor Rodrigo, tá? Uma equilibrada. Pastor, ô pastor, faz o pastor. Eles esquecem de quem? De quem? Aqui mora o perigo. Vocês estão matando o de vocês. Sabe por quê? Porque se vocês só reconhecem isso aqui, o dia que ele falhar, né? O dia que esse cara aqui for anulado, se esse cara aqui não tiver a consciência que ele, antes de ser pastor, ele é o Rodrigo, esse cara aqui morre. O suicídio mora aqui. Vivenciando isso. Vivenciando. O suicídio mora aqui. Amigo pastor. Exatamente isso faz. Não tem mais identidade. Perdeu a identidade. Exatamente. Eu escutava um pastor que ele dizia a mesma coisa. Ele dizia assim: se você vai na igreja por causa que é o pastor fulano e tal, porque é o pastor, então você sai da minha igreja. Você tem que vir para a igreja por causa de Jesus, porque eu posso cair, mas ele não. Eu posso errar, mas ele não. Eu posso errar contigo aqui, mas ele nunca vai errar com você. Você pode ficar com raiva de mim, Jesus. Então, mas isso também é perigoso. Por que é perigoso? Porque nós somos a representação dele. O que a gente precisa fazer, isso aqui sim, significa essa ilustração que você está falando. Porque o Jesus que eu conheço, né, ele sempre tentou trazer para nós a humanidade, não a espiritualidade, a humanidade. Como Paulo, as suas cartas, ele primeiro cita o seu próprio nome para depois citar apóstolo. Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo. Ele não traz seu apostolado, como eu vejo, como o senhor estava dizendo aí, muitos pastores, que você chamar pelo nome, nem te responde.
Ah, então. Porque eles já perderam a identidade. Nem te responde. Ah, mas eu sou o pastor, vai me chamar pelo nome. Exatamente, eles já perderam a identidade. Gente, só para me concluir o raciocínio aqui. Existe um livro chamado Por que os Pastores se Suicidam? Né? E eles dão 3 motivos do porquê os pastores se suicidam. Eles dão 3 motivos principais. Tá? Um deles é acreditar em algo que ele não é. A igreja é o meu. Eles, né, passam para nós, vocês trazem uma imagem do livro que não existe. Por exemplo, eu sou muito equilibrado nisso. Tá? Eu peneiro muito. Tá? Mas tem líder que acredita no que vocês falam. Tu é uma bênção, pastor. Pastor, tu é uma glória. Pastor, que maravilha. Pastor, pastor, pastor. Aí, versículo 2. O que diz o versículo 2? Estais o quê? Inchados ou ensoberbecidos. Você acredita que você é querido dele. Irmão, tem uma frase do Neil Barreto que ele fala: o dia que alguém falar mal de você, não ligue. Você é sempre pior do que falar. É isso. Fica tranquilo. Se você ouviu que alguém falou mal de você, fique tranquilo. Você é bem pior do que falar. O pastor falando uma coisa que tem de bom em nós é que não é nada. Então, quando a gente acredita nisso, Nicole, sabe o que acontece aqui? Aqui dá um perigo, tá? Vamos lá, eu vou voltar aqui para o suicídio, ó. Suicídio. Se eu anular esse cara aqui, se eu perder a referência desse cara aqui e me tornar apenas isso aqui, olha onde mora o suicídio aqui, tá? Eu me anulei, ó. Eu já vi pastores assim mesmo, né, como o Josias colocou aqui. Eu vi pastores assim, que hoje não gosta de ser chamado pelo nome, nem responde se chamar pelo nome. Perdeu a sua identidade, anulou, certo? Hoje o camarada só é o quê? O pastor. Certo? Só que a gente esquece de uma coisa. E nós, como seres humanos, nós somos o quê? Pai. Então, se a gente só vive para isso aqui, eu só vivo para isso aqui, me anulei, não reconheço mais esse cara, eu sou agora o tal do pastor. O dia que eu errar, porque o pastor, ele tem o quê? Ele só é pastor porque tem o quê? Ovelha, porque tem igreja, porque tem um rebanho, que tem tudo ali. O dia que esse cara errar, a igreja não vai falar assim: oi meu pastor, eu te amo. A igreja vai excomungar ele. A igreja vai arrebentar esse cara aqui. Só que aí o que acontece? Como ele já não é mais isso aqui, o dia que ele perder a referência disso, o que sobra para ele? O que sobra para ele? Hã? Nada. Porque ele perdeu a identidade de quem ele era. É aqui que a maioria dos se suicida. Ele não suicida porque tem uma família ruim, não. A maioria dos pastores suicidas tem uma família linda, maravilhosa. Só que essa família já não existe mais, porque esse cara não existe mais. Então, só quem existe é o quê? O pastor. Como a igreja, né, excluiu ele, acabou com ele, falou: aqui você não é mais pastor. Se ele perde essa referência, já não sou mais pastor. O que acontece? Eu não
tenho mais para onde ir. Como ele já tinha se anulado, ele não tem mais família, não tem mais filho, ele não tem mais um caminho para caminhar. Por isso eu tenho muito cuidado com isso. Pessoal, por mais que pessoas brigam, por que me chama de Rodrigo, por que o outro me chama de pastor, por que me chama de pastor Rodrigo, para mim não importa. O que importa é que eu deixo bem vivo os dois. Sabe por que eu deixo bem vivo os dois? Né? Porque o dia, isso aqui não acontecer mais na minha vida, né? Eu vou viver muito bem com o Rodrigo. E ainda tem um Xavier aí para lembrar essa história aí. Ainda tem então? Ainda tem um Xavier. Só tem o Xavier por quê? Porque esse cara não foi anulado. Está bem vivo. O Rodrigo está, eu consigo viver. O dia que a igreja me expulsar, eu tenho uma família que vai me abraçar. Né? Porque a minha família não vai enxergar isso aqui. Vai enxergar o quê? O Rodrigo. Então cuidado. Agora, uma vez que a gente entende isso aqui, aí vem a posição do livro. Aí Paulo, em Corinto, segunda carta aos Coríntios, né? O que Paulo vai fazer? Defender o quê? A autoridade apostólica dele. Para esses, Paulo fala assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Aí aonde que a gente tem que direcionar? Agora pode perceber que tem para a igreja, tem cartas que ele inicia dizendo o quê? Paulo, servo, prisioneiro. A gente só defende porque precisava para um propósito. Para um propósito. É um povo que não precisava ele falar sobre isso aqui para ter autoridade. Então, o líder ele tem essa visão. Existe um momento que o líder tem que se posicionar. Quem é o pastor aqui sou eu. Ai, que isso? É você que é o dono da igreja? É você que não... Não. A autoridade, a banda não toca como vocês querem que seja tocada, não. Tem uma autoridade aqui. Ponto, acabou. Eu vou até sair, porque a igreja não é mais de Jesus. Aí esses crentes começam... A igreja não é mais de Jesus Cristo, não. A igreja agora é do pastor Rodrigo. Então eu vou sair. É isso que eles fazem. Né? Por quê? Porque não são submetidos a autoridades. Tem gente que não submete a autoridade. Agora, em vários momentos, em várias cartas, Paulo inicia dessa forma. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo não precisava usar disso aqui, do apostolado, da autoridade dele. A igreja já o reconhecia, sem ele ter que fazer o quê? Ratificar a autoridade dele. Paulo, servo de Jesus Cristo, ele não precisava o quê? Ratificar a autoridade. A igreja já o reconhecia como líder, como autoridade. Agora, para aqueles que não reconhecem a autoridade, Paulo inicia dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então aqui que está o detalhe que eu iniciei falando. A gente tem que saber como que a gente vai falar. Né? A gente não pode falar com todos no mesmo nível. Não vou pegar uma ovelhinha, coitado, que não sabe nada e falar: Rodrigo, pastor, está dessecando. Então, coitado, quando termina o culto aqui, né, é muito difícil eu sair daquela escada do altar. Né? Para mim sair dali, ontem eu saí daqui, foi 10 e pouco, o culto terminou 8h10. Saí daqui 10 e pouco, 10h10, 10h15 e pouco, por aí. Cheguei em casa, só sei que cheguei em casa 10h30 da noite. Porque para mim sair dali, aí vem aquelas ovelhinhas: pastor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, pastor, eu preciso, estou em depressão, pastor, estou em crise, não sei o que mais lá, pastor, me ajuda. Como que a gente usa, né, a expressão essa expressão de
sobre isso. Né? Na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei. Aqui ele mostrou autoridade. E é aqui que ele é questionado. Porque quando essa carta é enviada para Corinto, para a igreja de Corinto, eles questionam por que ele está determinando, por que Paulo está determinando uma coisa aqui? Tem pastor aqui. Aí ele manda a segunda carta aos Coríntios fazendo o quê? Defendendo o porquê da autoridade dele. Alguém tem alguma dúvida? Já determinei como se estivesse presente. Mais ou menos, ó. Estou aqui em Éfeso, mas já determinei, né, que esse camarada tem que ser expulso do meio de nós. Que isso, pastor? Agora ele é exemplo. Agora acabou tudo. Expulso? Será que ele tem condições de entregar para Satanás? Ah, não, pastor. Agora que eu saio dessa igreja. Agora já era. A última esperança que eu tinha já era. Não? Olha o versículo 4. Vamos lá, versículo 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Versículo 4, em nome do nosso Senhor Jesus. Aí vai, versículo 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Ó, o que Paulo determinou? A exclusão desse membro, né, do rol, de membro da igreja, para a manutenção da igreja e para a salvação da alma desse jovem. Porque a disciplina ela vem para gerar o quê? Arrependimento. Só há arrependimento quando há confissão de pecado. Só há confissão de pecado quando há conscientização desse pecado. E só há conscientização desse pecado quando há o quê? Ministração do quê? Da palavra. E só há ministração da palavra se tiver alguém que pregue. Por isso a Bíblia fala, como ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão ouvir? Porque se a fé vem pelo ouvir, como eles ouvirão se não há quem pregue, quem fale, quem diga? Né? Aí Paulo está falando aqui. Aí o versículo de número 6. O que diz? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que o pouco de fermento faz levedar toda a massa. Ó, Paulo usa aqui a figura do fermento. Um pouco de fermento tem a capacidade de penetrar em toda a massa e fazer toda a massa o quê? Crescer. Sim ou não? Inchar. Inchar. Né? Crescer, no caso ali. A questão do fermento propriamente dito. Né? Paulo está dizendo que o pecado tem o mesmo efeito do fermento. A tolerância com o pecado dentro da igreja tem o mesmo efeito do fermento. Assim como o fermento, o pecado também vai penetrando, se enraizando, se infiltrando e influenciando e contaminando toda a massa. Às vezes pensamos o quê? Pensamos o contrário, né? Por exemplo, uma laranja podre num saco de laranja, salgado, pode apodrecer todo o saco de laranja. Ele está dizendo, a gente precisa pontuar, a gente precisa enxergar onde está o problema e resolver aquele problema. Porque se a gente se omitir diante desse problema, né, aquele problema vai contaminar todos os demais. A massa será contaminada. Quando há o que nós chamamos de omissão. Omissão, irmão, é pecado. A omissão é o pecado. Se você tem a autoridade, né, para tomar as decisões e não toma, é pecado. Agora, o grande problema hoje da nossa geração, né,
Não é nem a questão da liberalidade, que a gente vê igrejas que são muito liberais. Por exemplo, como é que um pastor que lidera uma igreja de um colega meu que eu citei aqui, 800 a 1000 membros na igreja, como é que o pastor vai saber que um jovem de 16 anos, no meio de 1000 membros, faz sexo com a namorada? Fala pra mim. Como que nós sabemos? Acho que alguém falou. Só se o quê? Só se a pessoa estiver praticando higiene. Acredito que através da pregação contra o pecado, fazer com que a pessoa se arrependa e confesse o pecado diante, porque fora isso, como que outras pessoas saberão que ele está cometendo? Então, mas como que um pastor, tá? Tem 1000 membros? Não tem como. Não tem como. Se não tiver uma estratégia muito bem elaborada para poder fazer a manutenção, né, desses membros, antigamente, a maioria dos pastores, eles evitavam que as igrejas crescessem, por incrível que pareça. Eles evitavam. Eu já conheci pastor que tinha medo da igreja crescer, porque ele sabia que quanto mais a igreja crescesse, mais difícil seria para ele o quê? Administrar. Mais difícil seria para ele o quê? Controlar. Mais problemas o quê? Surgiria. Mais problemas ele teria que resolver. Então, deixa o meu povinho primeiro. Aí ele focava naquele povinho ali e embora. Então hoje, por exemplo, aqui na igreja, para a gente ter um mínimo de controle, mínimo de controle, né? A gente primeiro usa muito da arma da conscientização, né? Cada um vai para o inferno, a passo de lago, se quiser ir. Se quiser ir. Uma coisa que eu falo muito com Deus, eu lavo minhas mãos, eu estou ensinando o que é o certo e o que é o errado. Se quer continuar no erro, vai para o inferno a passo de lago. Né? Segundo, a gente criou aqui um conselho de disciplina, porque tem coisas que eu não resolvo, né? Tem coisas que eu passo a bola, falo, resolve aí. Né? Se vocês decidirem aí, eu assino embaixo. Né? Porque a demanda ela é grande. Tem coisas que eu sei que a igreja não vai perdoar. O que eu faço? Eu mesmo passo lá na escada. Aí já é um tratamento pessoal comigo. Né? E aí eu gosto quando as pessoas, né, se levantam, falam, pastor, que não sei o que eu falo assim, tu não tem pecado não. Então, atira a primeira pedra, está nas tuas mãos, o que você resolver, está resolvido assim embaixo. Quem disse que quer colocar a cara a tapa? Não quer, porque é vida, é alma. Tá? Temos aí um sistema de célula, né, onde a gente coloca vários líderes, né, coordenando. Então, ou seja, aqueles jovens, aqueles adolescentes, antes de chegar eu dou autonomia para eles, pastor, fulano tal, assim, por exemplo, tem 2 jovens que serão disciplinados essa semana. E eu não tenho contato nenhum, só recebi a demanda, 2 jovens, já conversei, vim tratando, vim trabalhando, mas disse que realmente não quer. Falei, muito bem, traz os nomes, né? No conselho a gente vai encaminhar lá, é certo a gente fazer, emitir a disciplina das 2 jovens, das 2 adolescentes, né? Porém não abandona ela não. A gente vai fazer pela manutenção da moral da igreja, mas são 2 vidas. Não abandona não. Fica por perto, abraça, sempre que possível ali, manda uma mensagem, vai na casa. Tá? Agora, decisão de ir para o céu e o inferno não está nas tuas mãos, está nas mãos delas, né? De quem está se submetendo a Deus. Ok? Vamos lá, versículo número 7. Um pai e esposo devem velho, para ser velhos uma mesma massa,
Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por... O que ele fala aqui? Ó? Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. O que ele está querendo dizer aqui? Lançai fora o fermento o quê? Velho, para que sejais nova a massa. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi o quê? Imolado. O que Paulo está dizendo com esse versículo de número 7? Ele está dizendo o que ele está dizendo é que aqueles irmãos convertidos em Cristo eram massa sem fermento. Está falando dos novos convertidos, né? Massa sem fermento. Portanto, eles deviam lançar fora um velho fermento que estava ameaçando os novos crentes, os novos convertidos, ou seja, a igreja. Porque é que a igreja deveria jogar... por que a igreja deveria jogar fora o fermento velho? Porque quando a igreja tolera o pecado, ela perde a santidade, a autoridade e o poder. O pecado destrói o testemunho da igreja. O pecado destrói o testemunho da igreja. Precisamos levar, né, a sério, né, essa questão do pecado. Agora, tem muita gente que não entende quando se fala da questão do pecado. Né? A minha preocupação é a gente levar para o lado extremistas novamente. Dizer assim, ó, fulano escorregou no meio-fio, pecou, disciplina, pastor. Isso torna uma igreja pesada. Gálatas, capítulo 5, vai falar sobre isso. Capítulo 6, perdão, vai falar sobre isso. Tá? Paulo vai orientar os irmãos nos seus escorregos a fazer o quê? A advertir. Paulo fala, se errar, chama os irmãos mais tarde. Fica convencendo. Ele traz um processo disciplinar antes de chegar em quem? Na igreja. Antes de chegar na igreja, antes de a gente querer julgar ou querer disciplinar, ele vai fazendo um processo e fala assim, ó, Gisele, chama ele, conversa com ele. Se ele te ouviu, se arrependeu ali, tá? Abandonou o pecado, ganhou o teu irmão, acabou. Tem coisa que o pai não chega nem ao conhecimento do pastor. Tem questão de disciplinar. Porque foi resolvido. Né? E outra coisa, esse é o primeiro ponto, é a sequência, né, da disciplina. Ele não te ouviu, o que você faz? Vamos dar mais uma segunda chance? Chama ele de novo, mas agora na presença de Deus. Testemunho. Se ele te ouvir, ganhar testemunho. Ótimo. Pastor, não ouviu. Aí sim. Porque agora ele pode ameaçar o quê? O corpo. É uma infecção que não quer ser o quê? Tratada, não quer ser curada. Então, aí agora precisa ser levado à igreja. Aí ele fala, se não ouvir, leve à igreja. Para que sirva como que? Exemplo para os demais. Ele precisa ser tratado, ele vai ser punido, ele vai ser disciplinado, mas vai ser exemplo para os demais. Esse é o primeira linha de raciocínio. Né? Segunda linha de raciocínio vem com a questão disciplinar no que diz respeito ao quê? Se esse erro, se esse pecado, ele é um pecado que ele é público, ou se ele é um pecado, né, como é que eu posso colocar aqui? Subjetivo, individual. Eu já tratei um pecado de uma pessoa hoje, então
já não faz mais parte da igreja. Então vocês podem achar até que isso foi um escândalo. Na época eu estava tão entregue ao Espírito que eu caguei assim, que poderia vir a acontecer. Tinha uma jovem, né, senhora já na nossa igreja, muito tempo, ela iniciou praticamente a igreja, né, com a gente, só que aconteceu uma situação com ela, que ela estava bom tempo sem vir na igreja, e quando ela vinha, sabe, né, quem que é analista já percebe logo, o que está errado? Tem errado. Porque sente a pessoa está indigna de estar ali, fica pelos cantos, né? Evita fazer as atividades que ontem estava com uma alegria danada, hoje já está, não, é melhor não. Quando tu vê a pessoa que está evitando alguma coisa, fez merda. Fez merda. Ninguém abandona ou se ausenta das atividades sem ter feito merda. Porque está escrito, o próprio Jesus fala, aquele que lança a mão, que você trouxe, né, do arado. Ou seja, aquele que entrou na obra, ele já não tem mais condições de olhar o tempo. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, o que diz a Bíblia? Não é digno. Então, ou seja, há uma indignação, ele não se sente digno de estar ali. E eu percebi isso um bom tempo, aí faltava culto, a situação estava tão séria que faltava culto. Aí teve que eu marquei o gabinete. Eu costumo esperar as pessoas marcarem, né? Mas com ela eu falei, eu quero fazer um gabinete contigo. Aí, meu irmão, o olho de Mônica, né? Quando você fala em gabinete, o olho de Mônica. Pastor, tal dia. Aí ela veio, aí eu conversei com ela, falei, o que está acontecendo contigo? Nada, pastor. Outra característica, né? Tu vê que a pessoa fez merda, o que ela fez? Primeira frase que ela usa é a negação, né? Não, tá tudo bem, pastor. Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tá tudo de boa. Tem certeza? Aí veio um monte de psicólogo, né? Sem ser. Tá bom, então a gente só vai terminar esse gabinete quando você de fato falar. Vamos lá. Aí peguei e fiquei mesmo. Deixei ela lá. Irmão, treme pra lá, treme pra cá. Uma angústia no silêncio. Né? Mas com todo o amor, claro, né? Chegou uma hora que ela, não, pastor, posso falar? Eu falei, deve, estou te ouvindo. Tá? Pastor, aconteceu um problema comigo. Eu caí. E aí começou a chorar. Aí, meu irmão, aí tem que esperar a alma ser lavada, né? A alma está aqui. Deixei ser lavada. Fica tranquilo, eu tenho o dia todo, né? Para te ouvir. Pastor, não queria, pastor, não sei o que, pastor, uma jovem solteira, pastor, não sei o que. Ai, pastor. Eu falei, deixei ela falar e no final eu falei assim, filho, deixa eu te fazer uma pergunta. O que tu acha que eu deveria fazer com isso? Pastor, eu preciso ser disciplinado, eu tenho que ser disciplinado, mas eu estou com muita vergonha, não sei o quê, mas eu preciso ser disciplinado, porque eu errei, porque eu pequei, porque eu falei, quantas vezes isso aconteceu? Foi uma única vez. Isso foi aonde? Foi aqui? Não, foi fora. Escorreguei, foi uma falha, um ato falho meu. Falei, quem sabe? Ninguém. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele vai. Ela vai para onde? Vai em paz. Seja perdoado do seu pecado. Vai em paz. Hoje eu tenho liberado para falar isso, até porque
Ele está no curso seminário. Né? Mas aquela menina saiu dali. Pensa uma pessoa sendo renovada. Ela foi renovada mesmo. A lágrima dela cresceu um ato de gratidão e leveza. Leveza. Não é uma menina casada, não traiu ninguém, era solteira, isso já tem uns 6 anos atrás. Eu falei, não vou te expor. Só o fato de você falar para mim, o que eu tinha que fazer contigo era discipliná-la, já mostra que você está arrependido. Vai, você é uma grande obra na família. Se ninguém lhe acusou, quem sou eu para lhe acusar? Vai lá. Agora, tem uns critérios por que eu fiz isso. Primeiro, por que eu fiz isso? Primeira coisa. Por quê? Ela confessou. Segundo, não era público. Paulo está falando aqui. Né? Era um problema interno, que nem interno era. Não foi na igreja. Tá? E terceiro, se arrependeu. Se arrependeu. O tempo que ela ficou com esse sentimento de indigna fora, eu já considerei que foi a disciplina, porque é uma menina que era ativa demais. Aquele sentimento, não, a pior coisa que tem é o sentimento de culpa, o sentimento de estar indigno no lugar. O pior dos sentimentos. Pastor, aqui no livro ele vem falando a respeito sobre também o retorno do filho pródigo, aqui na razão para o bem do transgressor. Nós não vemos o pai disciplinando o filho por ter pego a parte da sua herança e ter ido embora. Houve, pelo contrário, uma festa, porque aquele que estava perdido estava retornando. Porque eu acredito que, pelo que o senhor acabou de dizer, houve um arrependimento profundo nele e ele já chegou confessando o seu pecado, pequei diante de ti, diante de Deus, e quem me dera eu pudesse ser um dos jornaleiros do meu pai. Teve um arrependimento profundo ali. Então ele não teve uma disciplina pelo seu pai, pelo contrário, ele teve um banquete. Um texto excepcional para contextualizar isso aqui. Qual foi a disciplina dele? A disciplina dele foi comer as bolotas de esporte. Não comeu as bolotas do esporte. Passou. A disciplina que eu enxergo no filho pródigo, né? Primeiro, foi o que ele experimentou fora da casa do pai. Tudo que eu falei aqui dessa menina, eu vejo nele. Ela pecou, sim ou não? Em algum momento eu falei que ela fez certo? Não. Em algum momento o pai falou que ele fez certo? Não. Não. Ele confessou, a Bíblia fala que o filho pródigo fez o quê? Caiu em si. Ninguém falou nada, ele caiu em si. Não. Ele se arrependeu, falou, pequei contra os céus e pequei contra o meu pai. Quando ele volta, né, a gente tem que entender isso, gente. Quando a pessoa volta, né, primeiro que arrependimento significa o quê? O que significa arrependimento? Você sabe o que significa arrependimento, não? Ninguém sabe o que significa arrependimento, gente? É um giro de 360 graus. Isso é arrependimento. Certo? O que mostra que o filho pródigo se arrependeu? Ponto de partida. Casa do pai. O que aconteceu com ele? Saiu, foi embora. O que demonstrou que ele se arrependeu? Quando ele volta para o primeiro lugar. Por isso o pai, quando volta,
O pai já enxerga um filho o quê? Arrependido. Arrependido. Por isso que ele fala, você não está entendendo nada. Você não sabe o que aconteceu. Não estou falando que você está errado, que ele está certo, ou que ele está certo, ou está errado. Eu estou falando o seguinte, ele estava morto, ele caiu na guarda, tá? Pecou. Mas o meu filho, teu irmão, ele vive. O que é a vida aqui? O retorno, o arrependimento. Certo? Mas a igreja contemporânea, a igreja de hoje, o que a igreja faria? Antes de participar de qualquer, como se tudo isso aí que tivesse aqui fosse bíblico, né? Antes de participar do grupo das mulheres, como está escrito lá em Efésios, o grupo das mulheres, tem lá? Ah, não tem não? Ah, então tem um grupo de jovens lá no livro de Tessalonicenses. Também não tem não? Então o que a gente cria regras? Né? Quando alguém volta, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Não, pastor. Primeiro tem que ser o quê? Principalmente como foi da casa que saiu. Saiu da casa, aí voltou. Aí eu volto lá para o início da aula. Isso é o quê? Eu disse para ela para você. No cabelo? Recalque. Porque quis sair, desejou, não teve coragem, alguém teve coragem. Quando eu volto, tem que ser disciplinado. Antes de participar, tem que cumprir o quê? A disciplina. A disciplina não é para quem vai e volta para a casa do pai. A disciplina que Paulo está falando aqui, que deve ser, não é uma opção, gente. É uma obrigação da igreja. É quando o pecado está enraizado na igreja, a igreja sabe do pecado e ninguém faz nada. Aqui sim precisa ser acionado e tem que ser disciplinado. Agora, estou dando meu exemplo aqui. Eu não caço pecado de ninguém. Você não vai ver o pastor 007 correndo por aí buscando informações. Não vou. Agora, se chegar até mim hoje, eu não visito. Eu não falo assim, poxa pastor, coitado, não visito. Não visito. Pastor, o que? Disciplina. Por isso eu não quero nem muito me envolver. Tem coisas que eu sou obrigado a me envolver. Tem coisas que eu passo, ó. Vai para o conselho disciplinar, que você resolver, está resolvendo. Se anular, está anulado. Se falar, vai ser disciplinado, estou assinando embaixo, está sendo disciplinado, acabou. E se sair? Problema, vai para outro lugar. Porque se não consegue receber uma correção aqui, não consegue, não lugar nenhum. Vai ficar perambulando para cima e para baixo. Porque a essência não está na disciplina, está no pecador. Está no pecador. Ok? Quer falar alguma coisa? Me xingar? Caluniar? Pode, pastor? Pode. Pode. Versículo de número 9. O que diz o versículo 9? Já, vai, pode ler. Vai? E apocaça os teus filhos, e não os associei com os que se prostituem. Continua, você vai ler rapidinho, Vinícius. Isso não quer Rapidinho, Vinícius. Não vos associeis com. Ele está falando de crentes dentro da igreja, tá? Está falando de crente dentro da igreja. Que é obreiro, que é pregador, que é músico, que participa do departamento e vive o quê? Da vida de prostituição, que vive no pecado. Ele está falando, não vos associeis com esse tipo de pessoa. Certo? Vai, versículo 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devados,
deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vós seria necessário sair do mundo. Vai, versículo 11. Mas agora escrevi que não vos assassinem com aquele que é irmão, ou devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão. Tirai, pois, dentre vós a esse. O cara estava bravo demais. Ele chama de iníquo. Esse crente que estava de malfeitor, ele compara. Só que enquanto a igreja estava olhando para fora, ele está falando, quem julga os de fora é Deus. Vós julga os que estão o quê? Os que estão dentro. Por quê? Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Agora os que estão dentro aí, ó, tirai esse iníquo. Esse malfeitor. Ou seja, esse camarada que está fazendo com que a igreja seja escandalizada. E aí vem Jesus dizendo o quê? Ai daqueles por quem não vier buscando. E dizem ser o quê? Exatamente. Então, gente, uma das coisas que eu preciso ratificar isso para vocês é que essa esfera disciplinar, ela pertence, né, a um grupo de pessoas dentro da igreja. Quem são? Os líderes. Exatamente. Certo? Não tem como, tá? Por isso que aqui eu sou muito tranquilo nessa área, né? As pessoas pensam que eu não estou vendo, que eu não estou agindo, que eu não estou. Não, ao contrário. Minha maneira de agir é pelos bastidores. Se eu tiver que conversar com a Gisele, eu não vou usar a tribuna para falar da Gisele. Isso para mim é questão de maturidade. Eu não vou usar a aula aqui para falar com você. Eu vou lhe chamar, porque cabe a mim fazer esta avaliação, né, e a decisão. Por mais que existe lá o conselho disciplinar, existe aqui o conselho disciplinar, a decisão final é quem? É minha. Cabe a mim. É o líder da igreja. Membros não têm poder, eles passam mal comigo aqui. Porque é um sujo falando do mal lavado. É o sujo falando, pastor, por que você não fez isso? Pastor, por que não? É o sujo falando do mal lavado. Quando aparece esse gente muito santo, né, eu falo assim, vamos tratar todo mundo então? Vamos sentar com todo mundo? Vamos fazer o gabinete agora individualizado com todos os membros da igreja? Inclusive contigo? Vamos decidir para todos? Irmão, esquece. Se você tem alguma queixa para ser feita, leve ao conselho. Não fica por aí disseminando conversinha, fofoquinha. Isso é nível imaturidade dentro da igreja. Principalmente obreiro. Irmão, se vier, cansou de vir aqui, tá? E chega o tempo todo.
questionamento de obreiro. Eu falo assim, olha só, se vier trazer de novo algum questionamento verbal, tá? Eu vou pedir para você fazer isso de forma escrita e trazer para mim. Com a sua assinatura, porque é uma queixa, não é uma queixa? Para eu tratar essa queixa, eu preciso receber a queixa. Mas aí vem o quê? A essência do fofoqueiro, né? O que o fofoqueiro faz? Pastor, eu estou sabendo que o Iago tem que, ó, ninguém está aí, o Iago fez isso. Não, mas me fala, que foi o Senhor falou, eu sou o maior amigão do Iago, não sei o quê. Fica ligado, pastor. Fica atento aí, porque Quando é o pastor que vai perguntar, por exemplo, você vai lá perguntar a Gisele se a Gisele sabe que o outro senhor fez. então, eu não tenho esse hábito, né? Por que eu não tenho esse hábito? Porque eu conheço a esfera administrativa. Para mim chamar ela, né, e vir fazer uma pergunta, eu estou envolvendo ela com testemunho. Né? Então, eu conheço processos, né, administrativos e disciplinares. Eu vivo com isso a minha vida toda. Eu sou militar desde quando eu me entendo de gente. Então, para me envolver, isso é um nível de maturidade que eu tive aqui. As pessoas ficam fofocando um para o outro, né? E não conseguem entender que quando você faz uma pergunta para ela, está envolvendo ela com testemunho. E aí a Gisele não tem nada a ver com o assunto. No final de toda a conta, quando fechar a conta ali, ela vai pagar a conta toda. Quem falou? Foi a Gisele. Porque é isso que vai acontecer. Eu, como pastor, eu não. Está aqui, ó, a maioria aqui está aqui. Eu não sei, alguma vez eu chamei alguém para falar assim, vocês estão sabendo disso? Não, eu vou pelo caminho correto. E qual é o caminho correto? O problema está com quem? Está com o Iago? Iago, é aí que mora, né? Porque os fofoqueiros querem saber das coisas. Os fofoqueiros, o que houve? O que o pastor fez? Vai ficar na curiosidade. Iago, gabinete, vamos lá. O que aconteceu? E eu trato com o Iago. Isso é fazer manutenção do quê? Da igreja. A igreja se torna uma igreja leve para cultuar a Deus. Eu evito trazer problema. Pode perguntar aqui os irmãos, eu não trago problema da igreja para não trago. O povo que entra por essas portas para subir e sentar nos bancos, eles vêm para ouvir uma palavra de Deus, eles vêm para ouvir louvores. Tem gente entrando aqui em crise depressiva, crise de ansiedade, tem gente perdendo a fé, tem gente apostatando da fé. Eles entram aqui, eles querem ouvir Deus, o Evangelho, a palavra. Aí um monte de gente falando de problema da igreja. A única vez que eu falei de problema aqui foi quando eu parei o culto. Eu falei, a partir desse momento, eu estou mudando o culto para um culto administrativo. Aí ali, eu entrei com os tópicos que eu queria, cara, disciplinares. Mas eu parei o culto. Aqui a gente não tem culto administrativo, não tem culto de estudo. A gente dedica a escola bíblica dominical, né? Que é a Luciana, o Josué, o Lúcio, Furtado. A gente tem vários professores aqui. Eu dedico a área do ensino à escola bíblica dominical e esse momento aqui. Né? Agora, chegar e vamos, meus irmãos, tenho algo para falar para os irmãos aqui. Né? É que a igreja está dessa forma. Você não vai me ouvir falando isso. Eu vou vir pregando a palavra. Amém? Amém? Amém. Qual é a orientação dele? Tira para fora. Certo? Aí no versículo, no capítulo 6, para a gente caminhar para o fim aqui, capítulo 6, ele vai falar sobre o quê? Ele já sai desse processo aqui do jovem e entra num outro assunto. Qual outro assunto? Qual outro problema? Eram os litígios que tinha entre os irmãos.
as brigas que tinha entre os irmãos. E como é que eles resolviam isso, o anjo? Nos tribunais do ônibus. Paulo, quando ele entra nesse capítulo 6, também entra de sola. Ele vai falar, senhores, versículo 2, ó. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, ele está falando, quem vai julgar o mundo é os santos, não é o mundo julgar os santos, é os santos que vão julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiver de negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estimas na igreja, para vos envergonhar o dito. Não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Ele está falando, não é possível. Na igreja não tem um que possa fazer o mínimo de julgamento possível, para que não tenha que levar essas questões, né, para os tribunais. Não é possível. Não tem um obreiro, não tem um irmão, não tem um sábio que possa julgar as causas de vocês. Paulo sai de um assunto e já entra no capítulo de número 6 falando sobre os irmãos que levavam as crises existenciais para os tribunais de homem, em que juízes questionavam para vocês resolver. Tem um vídeo, né? Eu gosto muito da aula audiovisual, né? Eu gosto do PowerPoint, eu me perco muito em aula. Eu tenho uma dificuldade muito grande eu tenho um TDAH muito alto. Eu viajo em vários assuntos que perco o raciocínio. Você já percebeu que o negócio é muito rápido, né? Eu gosto muito de PowerPoint. Vou colocar aqui, ó, no quadro e seguir. Aqui ali. Tem um vídeo que mostra no tribunal, né? Tribunal mesmo. Nossa, que mundo. Crentes, né, que levaram suas causas para o tribunal, o juiz questionou: vocês são irmãos? Vocês já viram chegar nesse vídeo na internet? É um vídeo muito antigo, né? Ele questionou, né, o fato de os irmãos, abre aspas, em Cristo, né, levarem questões que poderiam ser resolvidas entre eles a tribunais humanos, né, tribunais de homens. Então, em primeiro lugar, nesse capítulo 6, a gente vê a realidade das demandas interpessoais. Ou seja, aventura-se alguns de vós, tendo questões contra outros, submeteram a juízo perante injustos e não perante os santos. Ou seja, qual eram as demandas interpessoais? Tendo assunto entre vós, não resolve entre vocês, ao invés de levar para ímpio ter que resolver isso. Não são os santos que julgarão os ímpios? Porventura, não são os santos que vão julgar os ímpios? Não há entre vós um sábio que consiga, né, dar conta dessas demandas tão pequenas. Né? Em segundo lugar, as consequências das contendas, né, na igreja. Ó, versículo 4. Lê o versículo 4. 4, 5 e 6. Novamente. Então, se tivesse negócio em juízo pertencentes a esta vida, pões na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, eu digo, não há coisa entre vós sábio, nem mesmo
Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, teres demandas um contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Então, ou seja, existe uma demanda, né? A consequência, os crentes estavam dando um péssimo testemunho aos perdidos, ou seja, um péssimo testemunho aos ímpios, aos que estão dissipados. Pessoal, tem um texto, né, de Atos, capítulo 2, versículo 47, se não me falha a memória. Ele vai dizer que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam ser salvos, né? A oração de Jesus, em João capítulo 17. Abre, vamos ver se a minha memória está boa. João capítulo 17, versículo de número 21. E o que está escrito? 21 ou 22? João 17, 21 e 22. Domingo lá na igreja foi interessante sobre esse versículo, né? Quase que tudo não acabava muito, porque já tinha João acabado. 17. E as pessoas aceitando Jesus. A gente nunca viu isso lá em 3 anos, né? Que ficou lá. Foi feito o apelo lá e 2 pessoas desceram lá na nave, né? Foi lá, né? Aí 2 pessoas desceram e o pastor pediu para que o presbítero orasse. Aí ele falou que ele ia orar, mas acho que ele orar tinha que dar um recado. Deus tinha mostrado aí que alguém mais ali, né, ia fazer esse concerto, só que tinha deixado o coração endurecido. Aí na hora que ele começou a orar, o rapaz levantou e veio. Então foram 3 pessoas. Aí o pastor dando uma bênção apostólica, alguém mais levantou a mão. Aí, calma aí, tem mais alguém. Aí terminou a bênção apostólica, orou por aquele. A igreja começa a descer, aí alguém mais levanta a mão, calma aí. A gente começa a rir, a gente não entendia o que Deus estava fazendo ali, escrevendo sobre isso, se acrescentando. Né? Sim. Agora, por que eu usei esse versículo? Olha o que diz João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai. És em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me é uma condicional. Como que o mundo vai crer que Jesus foi enviado? Qual é a condicional? Que todos sejam, está escrito aí, gente. Que todos sejam. Jesus usa como base de unidade da igreja a Trindade. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? Ele fala, para que todos sejam um, assim como eu sou um contigo, ó Pai. Ele está falando que todos sejam um, como a Trindade é um. Ele está dizendo, não existe apenas um Deus, são 3, né? 3 pessoas distintas, mas apenas um Deus. Um mistério que a gente não consegue destrinchar da Trindade. Ele está falando que todos nós sejamos um, assim como eu sou um contigo ao Pai. Essa é a condicional. Para quê? Para que o mundo creia que o Senhor me enviou. A fé que o irmão, isso aqui é muito forte. Porque o mundo, eu já falei isso aqui na aula passada, eles não estão enxergando o que a gente está falando mais. A nossa pregação hoje não é pela a verbalização da palavra. O que a gente está fazendo aqui é treinamento. Mas nem isso aqui, esse treinamento que a gente está tendo, não vai salvar a gente aí fora, não. O que vai salvar a gente aí fora é o quê? É o testemunho que a gente dá aqui dentro como igreja. O que Paulo está falando é o seguinte: vocês estão dando mau testemunho para o ímpio.
alguns dentro da igreja, vocês estão condicionando os problemas de vocês aos tribunais de homens. E aí Paulo dá orientações. Eu não vou entrar nas orientações aqui por causa do tempo. Mas vamos seguir aqui, ó. Versículo de número 9. 9 em diante. Para a gente finalizar essa parte, eu quero deixar a parte do casamento exclusivo para a próxima aula. Né? A gente vai falar sobre casamento. Versículo 9. Ó, não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, adúlteros, efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus? E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito a Ele vem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o vento para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para... Aqui ele está falando da santificação do corpo. Tá? Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membro de uma meretriz? Não por certo, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo. 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertence a Deus. Aqui era um outro ponto muito importante, mas eu quero encerrar aqui falando exato uma simplificação. Né? Ele está dizendo: o corpo existe a possibilidade, né, de pessoas ir para o inferno por não fazer a manutenção do corpo. Pessoas, Nicole, que cagam para a alimentação, pessoas que não fazem uma atividade física, pessoas que não cuidam do seu corpo, né? Que não fazem essa manutenção, pessoas que comem açúcar o tempo todo e dizem: eu não estou nem aí, Sabe o que eu quero dizer para vocês aqui? Muito que, apesar de ele estar dizendo, né, ele está descrevendo aqui os pecados, está dizendo que há possibilidade de a gente ir para o inferno sem até mesmo, né, cometer um desses tão horrorosos pecados para a nossa geração.
pecado da imoralidade, que é o que a gente trabalha hoje. O que é imoralidade? É aquilo que quebra princípios, quebra chefes. Tá? Então, essa imoralidade que ele está falando aqui, vem daquele termo pornéia, né? Pornografia. Na verdade, ele pode ser aplicado em qualquer sexo fora do casamento. Então, dá um exemplo de sexo fora do casamento. A fornicação, né? Adultério, fornicação, mais o quê? Relacionamentos, pornografia, né? Qualquer tipo de sexo fora do casamento, a gente pode enquadrar dentro da pornéia, né? Dentro dessa expressão que ele usa de imoralidade, imoralidade sexual. Então, ou seja, para a gente finalizar, dois grandes pecados, né? O pecado daqueles que cometem o sexo fora do casamento e aquele que omite o sexo no casamento. Peca tanto quanto. E a gente fica totalmente despreocupado, né? E fica assim, estou bem, eu estou santificado, eu estou. Tá? A gente vai falar, inclusive, a gente vai falar muito sobre isso na próxima aula. Tá? O sexo daqueles que cometem fora do casamento, pecado, e o pecado daqueles que são casados e omitem o sexo. Isso Paulo vai falar. O teu corpo não pertence a vós, mas ao seu marido. E o corpo do marido não pertence a ele, mas à sua mulher. Se tiver que ficar, tá? Ausente, tá? Que seja por concordância mútua entre dois, que não seja por muito tempo. Porque aí isso também é pecado. Isso também pode enquadrar, né, a gente para que impeça a nossa entrada também. Finalizo de verdade dizendo, muitos de nós focamos nisso, tá? Mas quando a gente fala de pecado, tá? O tema hoje foi imoralidade sexual, mas quando a gente fala de pecado, eu quero deixar isso bem claro. A gente foca muito, por exemplo, no adultério, mas esquece do semeador de contenda, esquece do fofoqueiro, do maldizente. E para Deus nem falou, na lista dele, ele falou, eu tenho 6 que eu fico aborrecido. Mas eu tenho 7 que eu abomino, que é o que semeia, condena entra e não. Tem gente que, né, não faz sexo fora do casamento, não peca dentro de imoralidade sexual, mas é um grande semeador de contenda. Que vai criticar Fofoqueiro. Fofoqueiro vai. Então, que possamos nos policiarmos, né? Possamos nos policiarmos, porque essa carta aqui é uma carta muito doutrinária. Não é uma carta para a gente ficar dando glória aqui, sentir a presença de Deus aqui, você fala, eu estou sentindo Deus. É uma carta para a gente trabalhar o nosso pecado, para trabalhar o quanto que a gente está longe daquilo, tá, que a Bíblia nos fala para estar. A gente entra num processo de falsa santidade, né? E a gente se apresenta de uma forma que a Bíblia fala, você está muito longe, ensoberbecido, orgulhoso. É isso que não faz você ver o quanto a gente precisa de melhorar. Tá?
Deus possa nos abençoar. E que a gente se aprofunde, irmão. Pega aí um livro que você se aprofunda nele. Chega aqui só para a gente bater ideia. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar bastante. Apesar, vou repetir, apesar de ser uma carta muito doutrinária, né? Mas eu tenho certeza que dentro de cada tema desse aí, a gente vai extrair alguma coisa boa, né? Para a nossa igreja e para a nossa vida. Amém? Vamos lá para a prova? E eu vou tentar abrir aqui. Eu vou tentar